as palestras da UEC são gravadas. Eu acho legal. Acho muito bom. Daí vocês disponibilizam para quem não pode entrar? Sim, também, porque daí fica no canal do YouTube, só que daí depois baixa, né? Aí a gente coloca lá no YouTube. Legal. Eu te mando o link depois. Quando baixar lá no YouTube, eu te mando o link, pode deixar. Podemos começar. Boa noite a todos, nossos irmãos, nossas irmãs que estão presentes hoje. Hoje temos a nossa facilitadora, a Jéssica Sampaio, que é do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Porto União, Santa Catarina. A Jéssica já palestrou para a gente na UEC, então ela já é um rosto e uma pessoa conhecida da gente. Eu vou começar lendo uma mensagem, Jéssica, daí vou fazer a prece, e daí você pode iniciar a sua palestra. Como de costume, a gente sempre pede para o palestrante da noite, para o facilitador da noite, fazer a prece final, quando acabar daí no final da sua palestra, né? A gente pede também uns 5 minutinhos, né? Para, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum questionamento. E daí a gente pede para o palestrante fazer a prece final. Pode ser, Jéssica? Tem disponibilidade? Tem, né? Então tá certo. Então eu vou ler do livro Bênção de Paz, de Francisco Cândido Xavier, a seguinte mensagem: qualificação espírita. Adotando a caridade por base de todas as suas aspirações e instituições, o espírita em tudo patenteia as marcas do caráter cristão de que se dá testemunho. É por isso que se mostra justo, sem rigorismo, sincero, sem agressão, paciente, sem preguiça, digno, sem orgulho, generoso, sem desperdício, previdente, sem avareza, alegre, sem abuso, entusiasta, sem imprudência, simples, sem afetação, correto, sem frieza, fervoroso, sem dogmatismo, indulgente, sem leviandade, sensível, sem pieguice, humilde, sem baixeza, afetuoso, sem ciúme, enérgico, sem dureza, tolerante, sem exagero, altruísta, sem pretensão. Informado de que fora da caridade não há salvação, e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar da ruína ou perigos, dá-se o espírita a divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Para quem desejar fechar os olhos, né, para a gente fazer a nossa prece. Senhor, venho, através das minhas palavras, agradecer pelo dia de hoje. Venho diante de Ti com um coração grato por todas as bênçãos e aprendizados. Agradeço pela luz que ilumina nossos caminhos, pela força que nos sustenta e que nos sustenta e nos dá habilidade nos momentos difíceis. Guie nossos passos e nos proteja das influências negativas e perversas. Renova em nós a esperança e a fé. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o coração e a mente da nossa palestrante Jéssica, e que a alegria do seu amor transborde em sua vida. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Então, hoje a nossa amiga lá, Jéssica, vai falar sobre os desígnios divinos os desígnios divinos são insondáveis, refletindo sobre a eutanásia. Jéssica, a palavra é toda sua, minha querida. Obrigada, Gisele. Boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer pelo convite e pela oportunidade.
É uma alegria imensa estar nessa sala mais uma vez para falar de um assunto, para falar do espiritismo, para a gente crescer, aprender juntos, assimilar. E como nada nessa vida é por acaso, a mensagem que a Gi leu combina com essa frase de Emmanuel: os desígnios divinos são insondáveis. E nós somos cristãos, mas muitas vezes duvidamos, questionamos e queremos mudar as rotas que Deus nos apresenta. E eu pergunto para vocês, né? Ali segue, né, o meu título falando refletindo sobre a eutanásia, mas refletindo sobre a vida. Hoje nós vivemos épocas onde a vida não tem tanto valor. Valor à vida, valorização da vida. Nós estamos no Setembro Amarelo, mas às vezes não nos deparamos em estudar sobre o tema. Quanto vale a minha vida? Até onde eu posso mandar da minha vida, desmandar, escolher pela minha vida? E eu convido, para a gente começar a noite, eu convido só a fazer uma reflexão. E se hoje você estivesse doente, muito doente, uma doença terminal, segundo a medicina aqui da Terra, né? Vamos um pouco mais longe. E se a pessoa que você mais ama nesse mundo, nessa encarnação, estivesse muito doente? Estivesse sofrendo numa cama e o sofrimento fosse nítido? O que nós desejaríamos? Como seriam as nossas preces? Quando nós vemos alguém que nós amamos sofrer, às vezes nós queremos trocar de lugar com aquela pessoa. Eu trocaria de lugar com fulano, com Beltrano, para não vê-lo sofrer. E se eu estou vivendo isso, como que é? Mas vamos lá. Para não dar nenhum spoiler, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela inteira. Mas antes de eu começar a falar, eu quero deixar isso aqui bem aberto, bem leve, para ser um bate-papo. Quem quiser interromper, levantar a mão, falar, eu acho que é pertinente, né? Porque a gente troca, né? Por favor, fiquem à vontade. O que é eutanásia? Vocês já ouviram falar sobre a eutanásia? No Brasil, ela, graças a Deus, ela é proibida, ela é um ato ilegal, se isso acontece, mas ela vem crescendo muito no mundo afora. Nós não sabemos, acredito que muitos de vocês também não saibam, assim como eu não sabia. E a eutanásia é subtrair a vida de alguém para evitar-lhe o sofrimento, conhecido como morte piedosa. Então, nós temos aqui um primeiro ponto. Quando alguém pensa em eutanásia, teoricamente, está tendo piedade de outro alguém. É por piedade. Por fim, a vida de um enfermo em estágio terminal e irreversível, sem que esse tenha nenhuma chance de melhora. Então, uma pessoa, como eu falei no começo, que está gravemente doente, no estado terminal, não tem mais o que fazer, tudo já se foi feito. Vamos acabar com isso de uma vez. Vamos acabar com esse sofrimento. Seria essa a ideia da eutanásia. Praticada com a intenção de aliviar sofrimento. Então, tirar a vida desse alguém, mas para aliviar aquela dor, para acabar com aquele ciclo do sofrimento. E esses tópicos e definições eu peguei lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, no material de apoio que se tem lá no site. Então, será que a eutanásia é um ato de amor? Parece, né? Pelo que a gente conversou agora no slide anterior, parece ser piedoso, querer que a pessoa pare de sofrer. Será? Até onde vai o nosso direito de decidir? Será que nós temos condições de decidir por alguém, por nós mesmos, quando o assunto é viver? E eu quero tentar trazer um pouco dos esclarecimentos, com base, claro, na nossa maravilhosa doutrina espírita. Então, é mais ou menos isso que eu vou pincelar nos próximos minutos aqui, certo? E de onde vem a eutanásia? A eutanásia não é de hoje, gente. Nós encontramos relatos na história. Eu trouxe aqui na Grécia Antiga, em Roma, e também no outro slide, no Japão feudal e nos povos nórdicos, os vikings, onde eles tinham esse hábito da eutanásia. A eutanásia era a forma de reconhecer aquelas pessoas que guerreavam, que eram guerreiros, ou que lutavam pelo seu país, pela sua pátria, pelas suas ideias, e se em algum momento eles ficassem feridos, eles não serviriam mais para aquilo que eles faziam. Então, eu era uma guerreira, eu era um soldado, eu só servia para isso. Aquela ideia lá no século XVII, XIX, vocês vão ver nos períodos aí. Deixa eu até voltar no slide. No século 8 a.C., faz tempo, hein? Então, naquela época, então, eu era uma guerreira, eu só servia para isso, um guerreiro.
E em combate eu acabei fortemente ferido ou perdendo um membro. Eu não sirvo mais nada. Eu não sirvo para mais nada naquela sociedade. Então, era piedade, era um direito, era uma honra militar de pedir que se tirasse a própria vida. E aquele guerreiro, veterano, não conseguia mais lutar. Então, assim, por honra, eu tinha o direito de fazer a eutanásia, de eu pedir que acabasse com a minha vida, com o meu sofrimento. Mas se a gente for olhar com esse contexto, nessa época, não se tinha muito conhecimento, pouquíssimo conhecimento de vida, espírito, alma. Era muito material, era muito supérfluo, era muito raso, superficial. Será que hoje nós já mudamos bastante? Se hoje eu passo por um acidente de carro e perco a minha condição, hoje, graças a Deus, eu vim com um corpo perfeito, eu falo por mim, Jéssica, eu enxergo, eu ando, eu tenho os meus membros. E se amanhã eu estivesse numa cadeira de rodas? Será que eu viria aqui com tanto entusiasmo falar com vocês? Será que os meus planos continuariam os mesmos? Será que eu duvidaria de Deus ou questionaria os planos dele? Provavelmente, eu questionaria. Mas já faz bastante tempo. Será que a gente não mudou muito ainda? Isso nós vamos pensar, né? Levamos para o travesseiro esse questionamento. Mas todas essas ideias nos faz pensar que a eutanásia seria uma ideia materialista. O puro materialismo. Por quê? Porque eu trouxe aqui uns tópicos que vão tentar explicar. Ao pensar em abreviar o sofrimento, é uma visão rasa, inteiramente materialista. A aversão ao sofrimento e a tentativa de eliminá-lo. Nós não gostamos de sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Não. Basta você chegar numa roda de amigos ou de familiares e falar assim, ai, hoje eu não estou bem, estou triste. Gente, eu tenho certeza que vão despencar motivos para lhe deixar feliz. Para mostrar que você não tem por que ficar triste, que você tem muitas bênçãos, tem muitas coisas boas na sua vida. Ninguém quer ver ninguém feliz. Nós temos uma aversão ao sofrimento. Hoje a psicologia já nos traz a necessidade de viver a tristeza, viver o luto, viver a alegria, viver a raiva. Todas essas energias têm um propósito, claro, dentro do limite. Eu não posso ficar triste 1 mês, 2 meses, 1 ano, que eu vou ficar doente, eu vou entrar no processo depressivo. Mas a gente já está conhecendo a necessidade, mas mesmo assim, nós não gostamos de sofrer. Então, a ideia da eutanásia, de acabar com a vida, é uma aversão ao sofrimento. Explica que a vida está intrinsecamente ligada ao corpo físico, ou seja, a vida é igual a só apenas o sistema nervoso central. Então, acabou ali aquele corpo físico, aquele cérebro parou de funcionar, é como se tudo acabasse. Nós somos só isso mesmo, só um cérebro, só um corpo físico. Então, pensando em eutanásia, em abreviar o sofrimento, nós vamos anular os sentimentos, as emoções, os pensamentos, a moralidade que nós já desenvolvemos, estamos desenvolvendo. Tudo isso se acabaria com o cérebro. Então, nessa encarnação, eu cresci, eu evoluí, eu aceitei aprender. Em vão? Se nós pensarmos na ideia de abreviar a vida, de acabar com a vida, nós estamos negando a alma, negando o espírito. Pensemos nisso. Mas existem outras formas, gente, de abreviar a vida hoje no mundo. Eu trouxe mais uma para caráter de conhecimento que talvez alguns conheçam, que chama-se suicídio assistido, tá? Eu, particularmente, não conhecia. E o suicídio assistido é assim. A pessoa declara não ter mais interesse em viver. Claro que para isso ela precisa convencer uma junta médica de que está enfrentando uma dor insuportável. E atenção, essa dor ela pode ser física ou moral. E que não consegue mais suportar. Ou seja, gente, não basta uma dor física, uma doença. Nos países onde o suicídio assistido é autorizado, se a pessoa está passando por algo muito que lhe dói muito, por exemplo, uma depressão, ela também consegue esse direito. O que me deixou em pânico, porque quem aqui já teve depressão sabe que nós temos a impressão, ao viver o processo depressivo, que o mundo não serve, que nada serve, que está tudo errado, que nós não nos encaixamos em lugar nenhum, que a tristeza nos toma conta. E a tristeza é tão grande, muitas vezes, que dói no corpo físico aquela tristeza. Será que eu, no processo depressivo, tenho condição de decidir sobre a minha vida do corpo físico? E eu acredito que não. E nesses países, após
trazer para essa junta médica a tua situação, acontece um processo legal e o governo autoriza o uso do método, que acelera a extinção das forças vitais do corpo. E como que acontece isso? Após fazer esse processo, e claro, pagar, porque virou um negócio altamente lucrativo no mundo, tá? A própria pessoa deve acionar um dispositivo, onde ela injeta uma substância letal na corrente sanguínea e provoca o colapso da vida orgânica. Ou seja, a pessoa vai dar numa clínica, num hospital, pode levar pessoas para irem junto dela, e ela aperta uma espécie de campainha, tipo campainha de hospital, e ali ela vai cometer o tal do suicídio assistido. Isso é uma prática, como eu falei, no Brasil, graças a Deus, também isso não é possível, mas em vários países acontece. Por exemplo, na Suíça existe relatos, inclusive, de médicos, onde ao invés de trazer para os pacientes conforto, naqueles casos terminais, um tratamento paliativo, acolhimento, já apresenta essa opção. Por quê, gente? Matéria, dinheiro, virou um negócio, existe uma denúncia, existem pessoas trabalhando por trás para combater esse tipo de prática, tá? Porque quem é médico é um missionário, né? Tem uma missão muito grande de salvar a vida, de atender famílias, acolher no momento de dor, além de sempre que possível trazer a cura e trazer a melhora. E ele vem trazer ao contrário do que ele se propôs, do que ele fez no juramento, e com certeza no mundo espiritual se comprometeu. Né? Mas, enfim. Mas, além da eutanásia, do suicídio assistido, existe uma outra prática, que é a distanásia. E o que seria a distanásia, gente? Distanásia é o prolongamento artificial e desproporcional da vida de um paciente em estado terminal, por meio de tratamento médico invasivo, muitas vezes inúteis, que estendem o processo de morte com sofrimento físico, psicológico e espiritual, sem chance real de cura ou melhora, e dificulta a desencarnação natural. Então, o que seria? As pessoas que teriam condições, que têm condições, através de tratamentos, máquinas, enfim, vários recursos, prolonga a vida daquele corpo físico e não deixa que ele aconteça naturalmente, que a pessoa desencarne naturalmente. E nesse caso em especial, eu trouxe porque o Chico Xavier, ele conta de uma grande amiga dele, que ficou doente, passou por um processo lento, né, muito tempo doente, numa cama. E quando ele vai visitá-la no hospital, já era um vegetal, ela já tinha passado por muitos e muitos dias, estava desencarnando. Era de uma família com poder aquisitivo alto, estava nos melhores médicos, no melhor hospital no Brasil, inclusive. Ele vê o espírito dessa amiga em cima do corpo, já preparado para seguir essa jornada, já tinha acabado, aquele sofrimento já poderia ter se acabado, tanto para ela quanto para os familiares que estavam ali ao redor. Mas as máquinas não deixavam com que aquele corpo se desligasse e ela não conseguia desencarnar. E isso chamou muita atenção de Chico, e ele vem falar sobre a distanásia, que ela tem que ter cuidado, que os profissionais de saúde precisam ter essa responsabilidade e amor e respeito com o paciente, com o familiar, que não tem por que prolongar artificialmente aquilo que... Então, é o bom senso, é o limite, que é onde vai. E fontes médicas e bioéticas falam o seguinte: o Conselho Federal de Medicina condena a distanásia como conduta antiética em situações de morte iminente. Então, isso também é condenado, não é uma prática indicada. A bioética considera a distanásia contrária ao princípio da proporcionalidade terapêutica, né, do limite, que prega respeito, dignidade e autonomia ao paciente. Deixar claro que isso também não é legal, isso não é ilegal, né, é uma prática abusiva. Eu trouxe aqui uma lista, a caráter de curiosidade, dos países que autorizam a eutanásia, o suicídio assistido, e é uma lista gigante. Pessoas, eu vi na internet uma jovem com câncer cerebral, onde o médico deu 6 meses de vida para ela, fazendo uma vaquinha online para poder viajar até o Canadá e fazer esse processo. E eu fiquei assustada e triste, porque ela conseguiu juntar o dinheiro, gente, e ela foi. Então, as pessoas ajudaram financeiramente a cometer esse ato. No meu mundo, assim, no mundo que eu vivo, isso foi uma novidade, foi algo que me assustou, me deixou em choque. E eu penso, nós precisamos lutar pela vida. Viver é tão importante, é a nossa ferramenta de evolução. E a gente vê movimentos sutis ao decorrer do mundo, banalizando a vida, né? E não é tão longe assim. Hoje, com a rede social, com a internet, fica ainda mais acessível, né? Teve alguém que levantou a mão?
Se quiser falar. Teve um caso da esposa do rapaz, do guitarrista do Sepultura. Ela optou pela questão da eutanásia. Ela estava com câncer e ela viajou para fora do Brasil, porque aqui não é permitido, e ela fez a eutanásia. Ela morreu em 2022, com 52 anos. E uma pessoa famosa, né? Acaba trazendo como Acabou exemplo. optando e eles concordaram, né? Porque foi uma vontade dela. Ela não queria mais fazer o tratamento, né? Então ela optou por isso. Lembremos que nós somos responsáveis também pelo que a gente faz, né? Qual o exemplo que nós damos, como é que nós incentivamos as pessoas ao nosso redor. Somos responsáveis por isso também. Mas, enfim, depois de toda essa conversa, o que será que nós... Suicídio. Boa noite. Eu me chamo Expedita. De suicídio. Eles consideram suicídio, como ela falou, assistido, né? O que não é permitido aqui, lá a eutanásia fica sendo a mesma coisa. Pronto, eu tenho No caso dela, ela não queria mais o tratamento nem o sofrimento, né? Entendi. Ela optou por... O suicídio assistido, a pessoa mesmo se aplica, né? Na eutanásia é colocado nela a medicação ou o método. Isso. É assim, Ela eu por a tenho uma medicação, dúvida. justamente. Eu tenho uma dúvida muito grande, isso é minha, pessoal, certo? Sim. Eu sempre digo para meus filhos, para nunca me reanimar, deixar me reanimar, nem me entubar. Isso seria suicídio? Vamos, no final da exposição, a gente fala disso de novo. O que você acha? Tá bom. Você vai concluir comigo. Vamos ver o que a doutrina espírita vai falar sobre isso. Tá ok. Okay? Porque isso é uma linha muito tênue, né? Até onde deve-se ir. E a doutrina espírita que fala sobre isso? Me digam. E nós não precisamos ir muito longe para descobrir, não. Vamos lá no Pentateuco, no Livro dos Espíritos, na questão 132. Começar pelo começo, como diria uma colega minha. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Haroldo Dutra Dias tem uma palestra que ele fala assim, que essa é a primeira época, desde que nós estamos aí, dos mundos primitivos, que a humanidade não sabe o que está fazendo aqui. Nós não sabemos por que estamos encarnados. Lá no passado, nós sabíamos muito bem. Nós queríamos só viver, sobreviver, fugir dos predadores, conseguir comida. Depois que tínhamos o fogo, nós queríamos nos esquentar no fogo quente. Depois que tínhamos a caverna, proteger a nossa caverna, a nossa prole. A gente sabia exatamente qual era a nossa função nessa encarnação. Hoje, já evoluímos, andamos, adquirimos tanto conhecimento, temos tanta facilidade. Hoje é bem mais fácil viver, não é? Mas nós não sabemos por que estamos aqui. É a primeira vez que estamos nos debatendo como cegos. Cego no tiroteio, sabe aquela frase? É mais ou menos assim que nós vemos a humanidade. Ninguém sabe o que veio fazer aqui. E muitas vezes estamos caminhando no caminho contrário do que deveríamos. Mas o que os espíritos responderam? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Ou seja, reencarnação e reencarnação, nós vamos evoluindo. E sim, nós chegaremos a espíritos crísticos, espíritos perfeitos. Todos nós. Para uns, uma expiação. Para outros, uma missão. Mas, para alcançar essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Ou seja, nós estamos aqui para evoluir. Todos os passos, todas as dores, os tropeços, as vitórias, as conquistas, as superações têm um propósito. A nossa evolução para nos levar à perfeição. Nós usamos muito do nosso tempo fazendo coisas diferentes do que buscar a isso, né? Nós buscamos a matéria, a fama, os títulos, e esquecemos muitas vezes do nosso espírito, da nossa evolução moral. Usamos muito pouco do tempo para isso, né? Nós já sabemos, mas aos poucos a gente vai assimilando. É a nossa condição atual. Mas há certeza que temos, estamos aqui para evoluir.
Não estamos aqui para fazer fortuna, não estamos aqui para andar de carro zero, não. Não é essa a missão. É bom ter o material? Claro que é necessário, mas não é essa a ideia. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 760. Há culpados e inocentes nos sofrimentos? E os Espíritos respondem. O sofrimento é sempre justo. Essa frase judia dói, né? O sofrimento é sempre justo. Se não é da vida presente, é das vidas anteriores. Deus não permite o sofrimento sem causa. Existe uma característica dos espíritos evoluídos. Dizem o Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, que o espírito evoluído ele fala muito em poucas frases. E essa resposta é um exemplo disso. Olha quanta informação em 3 frases. Começa falando que todo sofrimento é justo. Então, às vezes a gente vive injustiças. Quem aqui nunca viveu uma injustiça? Você pensa, não, isso foi injusto, eu não deveria ter vivido isso. Eu fiz tudo certo, eu não fiz por merecer. Talvez realmente foi uma injustiça. Mas lá no passado, a gente precisou viver isso para rever algo, valorizar alguma coisa. Algum aprendizado tem. Né? Tem uma frase que fala assim, ó. Existem injustiças, mas nunca injustiçados. É uma frase forte, quando nós estamos em sofrimento, não é fácil repeti-la, mas ela também acolhe, porque Deus não permite o sofrimento sem causa. Né? Tem uma outra parte do Evangelho, né, que Jesus falou assim, que os escândalos acontecerão. A gente precisa dos escândalos, aquelas coisas que acontecem, horríveis muitas vezes, mas que alguns precisam viver aquilo. Né? Então, os escândalos acontecerão, mas ai daquele que os causar. Tudo isso vai mais ou menos no mesmo caminho. Então, se nós estamos sofrendo, se estamos passando pelas dores, tem um porquê. Tem um motivo, e nós vamos sair dessa dor mais forte do que a gente entrou. Com certeza, muito melhores do que a gente entrou naquele turbilhão que vivemos, ou que estamos vivendo hoje, certo? A vida é um dom divino. Ainda no Livro dos Espíritos, gente, na questão 944. O homem tem direito de dispor da sua vida? E eu trago aqui 0 novidades. Nós já sabemos. Os Espíritos dizem não. Só Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão dessa lei. Então, abreviar uma vida, gente, não nos cabe. Eu estou doente, existe tratamento para essa doença? Eu tenho que fazer o tratamento. Porque Deus permitiu, nós evoluímos para ter o tratamento, os médicos evoluíram, a ciência evoluiu, espíritos vieram com a missão de desenvolver aquele remédio, aquela máquina que faz o tratamento. Então, sim, nós temos que tratar. O suicídio é uma transgressão, ou seja, qualquer abreviação, nós não estamos fazendo a escolha correta. E lá na questão 957, os espíritos esclarecem que todo abreviamento voluntário da vida é falta grave, pois impede o cumprimento das provas necessárias à evolução do espírito. Mas, eu abreviei um dia, 1 hora, 10 minutos, não tem problema, né? Se Deus não me colocou naquela condição, alguma coisa eu tenho para aprender, alguma coisa eu vou depurar naqueles minutinhos. Nós encontramos isso no Livro dos Espíritos. Como eu falei, a gente nem precisou pesquisar muito a fundo, está ali no Pentateuco as respostas. O sofrimento é um mecanismo amoroso da lei divina para educar, regenerar e redimir o espírito, encaminhando-o à plenitude espiritual. Tem uma frase que eu acho interessante, eu já escutei algumas vezes as pessoas falando, os espíritas gostam de sofrer. Nós não gostamos de sofrer, né, gente? Quem é que gosta de sofrer? A gente não gosta. O que nos difere muitas vezes é o quê? É que nós temos algum conhecimento, algum entendimento. Aí sofrer dói, sim, segue doendo. Segue sendo difícil. Mas talvez com uma luz no fim do túnel, com um entendimento, um acolhimento, com a certeza que vamos sair melhor disso, né? Mas é interessante a gente lembrar o seguinte, que sofrer, simplesmente sofrer, não é sinônimo de evoluir. Quem é espírita aqui há mais tempo, enfim, não precisa muito tempo não, um pouquinho já sabe. O famoso saber sofrer. Porque se eu passar por uma dor, por um sofrimento, por uma doença, revoltado, xingando, lamentando, enfim, ressentindo, eu não vou ter aproveitado a oportunidade. Eu sofri em vão. Mas em vão, sim, em vão, porque eu escolhi sofrer desse jeito. Claro que a gente não vai ficar soltando fogos de alegria,
fogos silenciosos, né, gente, por causa dos cachorros, mas fazendo 1000 festas porque estamos sofrendo. Claro que não é o saber sofrer. Alimentando a nossa fé, nos aproximando de Deus, tentando entender a cada passo da nossa jornada o que é que eu tenho para aprender com isso. Esse é o famoso. Esse sofrimento, sim, vai garantir que eu saia melhor, que eu evolua e que eu cresça. O saber sofrer. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o meu capítulo preferido, eu acho mais acolhedor, a justiça das aflições fala assim: as tribulações podem ser impostas a espíritos imperfeitos ou culpados, com o fim de fazer avançar mais depressa. Ou seja, gente, se estamos sofrendo ainda, tem uma notícia para trazer. Ainda somos imperfeitos. A hora que formos perfeitos, acabou o sofrimento. Então, tem hora para acabar tudo isso. Não vamos sofrer para sempre. Não tem mal que dure para sempre. Há expiações, são expiações ou provas úteis à regeneração. Né? Então, nós que somos espíritas, cristãos, tenhamos uma certeza mais uma certeza em nossa cabeça. A eutanásia é um equívoco. Ela, em hipótese alguma, deve ser defendida. Sim, mesmo diante da dor, do sofrimento, não. Né? Mesmo quando a pessoa está aparentemente inoperante, em um leito, inconsciente, em coma, ainda assim, gente, há um espírito interligado naquele corpo. Existe um processo em andamento, uma trajetória espiritual que precisa ter continuidade. Sofrimentos estão ligados ao passado, às escolhas, aos equívocos cometidos. Quem nunca viveu ou ouviu dizer de alguém que está lá no leito, já não fala, já não abre os olhos, está lá um vegetal. E quando chega um ente querido, chega alguém que está morando longe, pega na mão, escorre uma lágrima, aperta, mexe um pé. O que é isso, gente? Isso é prova que tem um espírito ali, se depurando. Às vezes, naqueles dias de dor, de sofrimento, naquela cama, onde você pensa, por que Deus não leva essa pessoa que está sofrendo? Onde nós oramos para Deus levar aquele espírito. Aquele espírito está ali relembrando, lá da infância, da adolescência, do começo do casamento, onde foi grosseiro, onde brigou, onde xingou, onde criou inimizade, às vezes cometeu um crime. Relembra de fatos que a vida inteira sentia-se inocente. Naquele momento, a pessoa tem a oportunidade de rever e pensar: talvez eu tive culpa, talvez eu exagerei, eu perdoo, ou pedir perdão a Deus, se perdoar das escolhas que fez. Pensemos, quando nós estamos doentes, mas doentinho, assim, não doente, uma doencinha ou outra, uma gripe, um resfriado, uma pedra no rim que judia, né, gente? Tudo que a gente menos quer é celular, é TV, a gente quer ficar quietinho lá na cama, bem quietinho. Então, essa é a prova que nos momentos de dor nós nos desligamos da matéria e temos a oportunidade de ficar conosco mesmo. Então, imaginemos num coma, numa inconsciência ali do corpo físico, totalmente desligado da matéria, totalmente longe das distrações desse mundo. É ali que o espírito tem a chance de olhar para aquelas amarras que doíam durante a vida, que ele lutava, às vezes brigava, ele revê. E aqueles minutos, aqueles dias, aquela uma horinha, fez com que ele evoluísse 100 anos. 2, 3 encarnações que demorou para crescer moralmente, para rever, para perdoar. Já pensamos nisso? Já pensaram nisso? Um espírito ali? Então, aquela lágrima que muitas vezes escorre, aquela mão que aperta, é uma prova de que tem um espírito ali se depurando. A eutanásia contraria o princípio da imortalidade da alma. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ainda fala assim: a calma e resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo para a loucura e para o suicídio. O que quer dizer aqui? Nos dias de hoje, gente, principalmente, nós estamos vendo que as doenças do corpo físico, elas estão mais fáceis de resolver. Tem mais tratamento, tem mais remédio, tem mais médico. O maior desafio hoje são as doenças da alma, as doenças do coração. As pessoas estão adoecendo, tristezas extremas, querendo atentar contra a própria vida, e elas relatam o quê? Eu sofro tanto, eu estou tão triste, que dói aqui no corpo físico, mas não tem nada no corpo físico.
Então, ninguém aqui está blindado amanhã ou depois cair num processo depressivo, numa obsessão junto, e não querer mais ter sentido na vida. E como é que nós nos blindamos e tentamos nos proteger de viver uma coisa dessa? É alimentando a nossa fé, a nossa certeza que a vida continua, nos aproximando de Deus, nos aproximando das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Esse é o melhor antídoto para nós e para todas aquelas pessoas que nos rodeiam. Dentro do nosso lar, nós temos que cuidar de nós, mas também dos que estão ao nosso redor. Então, o Evangelho nos traz o melhor antídoto, é isso. É ter a certeza na fé do futuro. Isso vai nos proteger, nos ajudar, porque ninguém, infelizmente, ninguém está livre de cair num processo desse, né, gente? E a medicina? O que a medicina tem para nos dizer hoje aqui, no mundo material? E eu peguei lá no juramento, eles falam assim, o médico não pode contribuir direto ou indiretamente para apressar a morte do doente. Então, não pode contribuir. Não é esse o papel. A ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho para induzir a perdição. Ou seja, aquele que é profissional, tem essa missão, ele fez um juramento quando se formou, né? Ele vai de encontro e vai junto com as leis de Deus. Quer valorizar a vida, quer fazer para ajudar, para acolher, para amparar. Mas se eu estiver doente, Jéssica, eu estou doente, eu estou vendo esse caso de doença na minha família, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós deveríamos agir? E Emmanuel, no livro Consolador, fala, o doente que sofre deve conservar o pensamento voltado a Deus, procurando resistir até o momento em que a natureza possa se extinguir por si mesma. Nenhum homem deve apressar o fim da sua existência terrível. Se nos cabia ainda alguma dúvida, na hora da dor, ainda mais nos voltarmos a Deus. Que lá que nós teremos acolhimento, resposta, encorajamento, porque tem que ter coragem para viver uma doença. Não é fácil, não. Família, então, também. E o que seria o ideal? E o ideal eu também descobri nessa pesquisa que seria a ortotanásia. A ortotanásia é defendida como uma prática de permitir que a morte ocorra de forma natural. É a conduta médica e familiar, porque às vezes é a família que precisa, né, estar ali, de não prolongar artificialmente a vida de um paciente em estado terminal irreversível. Ou seja, a gente precisa de uma junta médica, de profissionais também para analisar o caso. Eu não sou médica, eu não tenho como dizer se um parente meu ou se eu mesma, né, tenho condição ainda com tratamento de seguir a minha vida ou não. Então, eu preciso confiar também nos profissionais que estão ao meu redor, optando por suspender ou não iniciar tratamentos invasivos quando esses não trazem mais benefício ao paciente, mas apenas sofrimento. Só aqueles casos terminais, realmente terminais. Não quando nós estamos vivendo alguma doença, alguma intercorrência, aí ainda tem chance, tem o que se fazer? Vamos fazer. O objetivo não é causar a morte, nunca causar a morte, mas respeitar o seu tempo natural e, claro, gente, com conforto, dignidade e cuidados paliativos. Atualmente, graças a Deus, nós temos tantos recursos, então não precisa sentir dor, não precisa estar sem dignidade, desconfortável, não. Se nós temos um parente que está em estado terminal, nos cabe isso, amar, respeitar, dar conforto, dignidade. Como é que eu gostaria que me cuidasse? Eu acho que essa frase nos responde tudo, não é? Quando nós não sabemos o que fazer. Nós temos um exemplo do Papa João Paulo II, que ele escolheu desencarnar no Vaticano. Quando ele saiu a última vez do hospital, ele já tinha condição do doente terminal. Ele já sabia que era questão de poucos dias. E foi dado a ele essa opção, ele tinha consciência de todo o seu processo. E ele já tinha declarado anteriormente que se chegasse a hora dele, ele queria receber as substâncias, remédios, enfim, para prosseguir de modo sereno e fazer esse processo de desligamento sem acarretar um sofrimento adicional. Então, ele foi para o Vaticano desencarnar de uma forma tranquila, onde ele, como um enviado de Deus, com certeza um missionário, ele acreditou, ele mostrou que era um homem de fé, ele tinha certeza que tinha um porvir ainda, né, gente? Ele foi um homem espetacular, um grande exemplo para nós. Joana de Ângeles, que é mentora da Casa Espírita, inclusive que eu trabalho e frequento, fala assim, né? A vida pertence a Deus. E cada existência é um dom para o crescimento espiritual. Mesmo quando tudo parece findar, há em cada instante a oportunidade de elevação moral.
Então, Joana também nos traz, mais uma vez, a certeza que todo minuto, toda vivência é importante. É uma oportunidade, é uma certeza. E o que nós podemos concluir com toda essa conversa? Que nós precisamos retomar o valor à vida. Nós que somos cristãos, que sabemos que a vida não é só aqui, precisamos alimentar isso, que a vida tem um valor. Gente, tá difícil reencarnar. Vejam quantos filhos os seus pais tiveram. Seus avós, você. E os seus filhos? Quantos filhos tiveram? É difícil vir. Temos que valorizar a vida. Confiar na providência divina. Como que é que a gente faz isso? Alimentando a fé, nos aproximando de Deus, estando em reuniões como hoje, grupo de estudo. É assim que a gente vai se ajudando, trocando, vivendo em sociedade, que nós vamos evoluindo, né? E eu acho muito importante nós termos a certeza que o sofrimento passa. Passa. Tem sofrimento que é demais, né, gente? São extremos, nós vemos de tudo hoje. O sofrimento passa, mas o espírito, ele permanece. E ele sai do turbilhão muito melhor do que ele entrou. Com certeza. E como disse Emmanuel, a dor é bênção se soubermos suportá-la com fé. É o saber sofrer. Eu trago aqui a bibliografia, o que eu usei para a gente conversar, que foi no Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, o livro Caminho da Luz de Emmanuel, palestra do Haroldo Dutra Dias, que não conhece ele, que é um palestrante espírita, ele é juiz de direito, ele é fantástico. André Trigueiro, que tem um canal no YouTube que é o Papo das Novas, eu acho ele é um jornalista, eu acho ele muito legal o que ele fala. Cartilhas Doutrinárias da FEB e Livro dos Médiuns também. Pessoal, é esse o material que eu trouxe para hoje, eu espero ter agregado de alguma forma e quero abrir para a gente conversar, fazer perguntas. Quem tinha feito a pergunta anteriormente, será que já chegou a uma conclusão? Me digam. Expedito, meu amor, sua dúvida foi sanada ou você ainda continuou com dúvidas? Gostaria que fosse mais detalhado? Não, me fez repensar, que assim meus filhos todos sabem, eu sempre digo para eles, que não me deixem me reanimar e nem me entubar, porque eu não quero. Só que agora eu vou ter que desdizer a eles, né? Que deixe me entubar, deixe me reanimar e, como ela disse, lutar até o último segundo. Eu achei lindo isso que você falou, Expedito, sabe? Que isso que você acabou de dizer fala sobre o que é a vida, né? Nós estamos aqui para rever. Se nós pudéssemos todos os dias ter alguma coisa para rever, para olhar, para analisar, e esse é o sentido da vida. Eu achei lindo o que você disse. É, e lutar até o último segundo, né? Isso. Com certeza. Mesmo que seja pelas mãos dos outros, mas a gente não tem o direito de tirar nossa própria vida ou de encurtar, que, como disse, a medicina tem um paliativo que vai me deixar mais uns dias ou mais umas horas vivo, por que não utilizar? É verdade. É uma oportunidade, né? É, A gente vai aprendendo a ressignificar o sofrimento, os desafios, ressignificar, né? Como uma talvez oportunidade. nessas últimas horas ou últimos segundos nos faz repensar, refletir e até se arrepender de verdade de muitos erros que cometemos e poder morrer tranquilo, em paz. Verdade. Pessoal, que palestra boa, amiga, linda tua fala. Eu estou um pouco rouca, só queria te agradecer por essa fala maravilhosa. O que eu queria colocar é um trecho do livro Eutanásia. É muito importante, que cabe bem como você falou. Eu não sei se vocês estão me escutando, mas eu estou rouca. Eu estou ouvindo legal, pode seguir. Aonde um rapaz, ele sofre um acidente e entra em coma. Ele tinha um amigo que era espírita, e ele entrou em coma, não podia entrar sua família e tal. Quando
liberaram para entrar os amigos mais chegados, né? Porque a família estava combinando com os médicos de desligarem os aparelhos. Eles iriam desligar os aparelhos. Aí esse amigo estava com muita vontade de estar ali presente, porque ele tinha mediunidade e ele queria saber como estava o amigo. E quando ele entrou no quarto, ele viu o amigo ao lado do corpo. E o amigo foi abraçar ele e pediu para ele que falasse com os médicos e que não permitissem que desligassem os aparelhos, porque ele precisava de mais um tempo, que seriam, eu não lembro muito bem, mas parece que mais 3 dias, e que ele ia partir. Mas que ele precisava daquele tempo, porque ele estava ajustando, sabe, o que ainda ele tinha que dar continuidade nessa vida, né? Nessa reencarnação. Então, olha como é importante alguém trazer este conteúdo para a gente refletir o quanto a nossa vida é valiosa e que não, a morte não está na nossa mão, está na mão de Deus. E sobre o que a nossa colega ali falou, eu penso que nem ela. Eu acredito que no momento do final, você vai até onde tem que ir. Eu acredito que não vai depender dos médicos espichar ou prolongar ou não prolongar. A tua vida ela está já marcada, assinalada para aquela hora, para aquele momento. Eu acredito, né? Eu gostaria até que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu também estou no mesmo pensamento que ela. Então, eu acredito ainda, sim, né? Não sei se você coloca mais alguma coisa, mais alguém, mas eu acredito que não há essa necessidade de ficar prolongando. Agora, com essa história que eu li também, a gente começa a mudar esse pensamento, né? Que a gente tem que realmente ir até o final. Mas eu te agradeço de coração, né? Agradeço essa casa que traz esses questionamentos tão maravilhosos, e foi realmente um ensinamento muito bom. Obrigada, que Deus te abençoe e que esteja sempre aqui, trazendo esses temas tão oportunos para nós. Margarida, eu que agradeço pelas tuas palavras. Eu falei no começo, né, é uma alegria estar aqui, e eu sempre falo que quando eu me preparo para uma exposição, quem aprende mais sou eu estudo muito. A gente tem que estudar, né? Então, por isso que eu digo que é uma oportunidade, quando eu tenho um convite, é uma oportunidade, Deus está me dando, estuda mais, estuda mais. E eu acho que toda vez que você estuda ou participa disso aqui, você está se preparando para as coisas que virão na tua vida. Porque nós não sabemos o que nos espera amanhã. Como você disse, tudo tem um porquê. Nós temos no nosso plano reencarnatório algumas coisas que foram combinadas. Às vezes nós, tipo um GPS, mudamos de rota, mas vêm os espíritos amigos e nos ajudam a voltar, tentam nos intuir. Por isso que é importante a gente tentar orar e vigiar, para que eles possam estar conosco, ouvindo o nosso sonho, nos ajudar a voltar para a rota. Então, muitas coisas já estão predeterminadas. Claro que nós temos o livre-arbítrio, às vezes isso muda, mas é isso aí, assim como você disse. A gente vai ter até que nem você falou desse menino, fala de mais 3 dias para se desligar, para depurar. E também para os familiares, porque nós pensamos só nele ali, né? Pensamos nas famílias que estão vivendo isso. Às vezes, naquele momento, reconcilia alguém que não está se falando mais, deixa de lado picuinhas do passado. Então, todo mundo é, de alguma forma, impactado e está tendo uma oportunidade ali de rever. Por que a gente briga por tão pouco, né, gente? A gente se desentende por tão pouco, e no momento da dor e da desencarnação de alguém, a gente vê que aquilo não tem valor nenhum. Às vezes temos até vergonha de contar o motivo que nos levaram a brigar com alguém. E esses momentos é uma oportunidade que nós estamos tendo. Que Deus é infinitamente justo e bom conosco. Quem mais levantou a mão, por favor? Fui eu aqui. Relatar um caso de uma mulher que ela era caminhoneira, certo? Trabalhava rodando aqui o norte e o nordeste de caminhão e tudo, casada com uma filha, a filhinha dela, 6 anos. E daí ela sofreu um AVC, entrou em coma, e daí a pouco os médicos, né,
apresentaram para o marido que talvez fosse a hora de desligar os aparelhos. E ele, então, aceitou de pronto. E levou, no dia marcado, levou a filha ao hospital para que ela pudesse se despedir da mãe. A mãe lá, aí, entubada e tudo mais, em coma. E aí a menina foi, abraçou a mãe, chorando. De repente ela disse, papai, não desligue os aparelhos de mamãe, por favor, não hoje. Espera só mais um pouquinho. E foi um choro, uma birra, digamos assim, que a menina fez no hospital, que para acalmar a menina, e ficou todo mundo abalado. Ok, a gente faz essa atividade amanhã. E o pai voltou para casa com a menina e tudo, a menina aos prantos. No dia seguinte, ela acordou. A mulher acordou do coma. Isso é uma história real, contada por uma instrutora do curso da Global Kardec, Fátima Meira Brito. As meninas aqui conhecem, Lilian, Gisele. Ela foi nossa instrutora nos cursos da Global Kardec, e ela sempre conta essa história, certo? Que a filha dela salvou a vida dela, porque ela não apresentava mais reação nenhuma. Eles estavam ali também, não tinham sido feitos ainda os testes para verificação da morte cerebral, né? Já era uma coisa assim. E daí ela depois separou-se do marido, né? Porque ele estava com bastante pressa de desligar os aparelhos, e ela refez a vida com outro companheiro e conta essa história para a gente nos cursos da Global Kardec. E era isso, muito obrigada aí pela exposição, foi maravilhosa. Olha que linda essa história, né? E eu pergunto para vocês, o que será que motivou essa criança a falar? A providência divina, né? Porque a gente fala muito dos espíritos trevosos que vêm atrapalhar, isso dá um ibope tremendo. E a providência divina, que vem nos ajudar, nos aconselhar, a intuir uma criança, a fazer uma birra, uma choradeira. Isso não tem tanto ibope, mas eles estão aí conosco, a providência divina. Acho linda essa história. É assim, interromper um pouquinho. Mas tem o livro do Divaldo Franco, chamado Do Abismo às Estrelas. Eu não sei se você conhece, né? Esse livro, que ele foi ditado pelo espírito Victor Hugo. E ele fala o seguinte, que o homem, ele não vive nem morre uma única vez. Ele nasce, perece, renasce e prossegue, usando a veste física como instrumento para o seu progresso, o seu aperfeiçoamento. A partir do momento que você corta isso, será que você não está interrompendo o progresso do espírito? É uma coisa assim a pensar, né? Fazer uma análise, né? Será que você não está interrompendo? Gil, eu te pergunto, às vezes aquela oportunidade que você estava tendo, quantos milênios demorará para você ter novamente? Quantas encarnações vai demorar para você ter aquele momento com você mesmo? Reunir aqueles espíritos que estavam ali, porque às vezes é uma prova minha, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, e para reunir todo mundo, para rever algum sentimento, vai ser difícil? Quem lê André Luiz sabe o quanto é difícil reencarnar e juntar esses espíritos que estão tudo perdidos para estar junto. Gente, é uma trabalheira. Acho melhor eles aproveitar essa oportunidade. Não é fácil. Vou fazer uma pergunta. Por favor. Eu vou fazer uma pergunta que me veio agora. Eu vou fazer. Faça. Um exemplo. A eutanásia ou o desligamento de um aparelho. Faltam 3 dias para aquele espírito desencarnar. E os aparelhos são desligados, é feito a eutanásia, isso não comentando nada sobre suicídio, só nessa questão da eutanásia. Será que esse espírito ele vai precisar voltar para viver esses 3 ou 4 dias, ou ele consegue resolver isso depois no mundo espiritual? Margarida, essa é uma pergunta de milhões, né? Porque cada caso é um caso. Vamos pensar naquelas crianças que nascem sem o cérebro,
ou com uma doença, e vivem uma semana, um mês, um dia. A gente quase morre de chorar junto com a família, ou quem já viveu isso aí. Será que não é alguma coisa que precisava viver aqueles tempozinhos com aquela família? Talvez. Ou uma outra encarnação vai viver alguma coisa que vai fazer com que... Porque a ideia não é olho por olho, dentro por dentro. A ideia é evoluir, virar espírito crístico, espírito perfeito. Então, eu não preciso necessariamente viver aquilo. Eu posso viver alguma outra situação que vai me fazer desenvolver moralmente nesse setorzinho que eu estou em dívida, vamos falar assim. Que não é uma dívida, né? É uma oportunidade, enfim. É para o meu crescimento. Então, não necessariamente ele vai ter que viver 3 dias, uma semana, um mês. Mas também pode, porque nós vemos quanto disso acontecer. E é só o Espiritismo para nos explicar isso, gente. Mas eu sou muito curiosa. Eu já estudei. Eu cresci na igreja luterana, eu ia na igreja católica, então eu fiz ensino confirmatório, estudei em escola adventista. Você veja como eu sou um espírito devedor. De tudo que ela via religião, tá? A minha mãe me tirou da escola adventista porque eu pagava dízimo escondido, porque tinha medo do inferno. E daí eu ia no centro espírita na evangelização de crianças, né? Então eu conheço muita religião e depois eu fui pesquisar outras porque eu sou curiosa. E eu não consegui encontrar nenhuma que me traga uma resposta como essa. Por que Deus, infinitamente justo e bom, traz uma criança com uma deficiência? Deixa que isso aconteça. É quando a gente vê o passado, a gente pensa, opa, não é um castigo, é uma oportunidade. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Sim, e é assim, né? A gente coloca Deus, né? Não é Deus, é você, né? É o teu espírito, é você que escolheu viver aquilo, porque é o teu aperfeiçoamento, né? Deus, ele não é assim vingativo como nós, seres humanos, né? Ele é perfeito. E um ser humano, um espírito perfeito, né? Um ser perfeito, um ser humano perfeito não existe, mas um ser perfeito, como Deus, um espírito perfeito, ele não pode ser vingativo, né? Nem tem como, né? Então isso é nosso. Eu também acredito nisso, sabe, Jé? Uhum. Que a gente que escolhe, né? A gente que tem que passar por aquilo. É a gente que escolhe antes de voltar. Isso Eu mesmo. sempre digo assim, graças a Deus que Deus não é gente. Tu já imaginou se Deus fosse gente? E estaríamos perdidos numa guerra sem fim. Né? Verdade. Verdade verdadeira. Quem mais quer contribuir, quer perguntar? Por favor, fiquem à vontade. É muito legal essa troca. Sabe outra coisa que eu lembrei de falar, que quando acho que a Margarida estava falando, na famosa melhora da morte, que também os espíritos acontecem. A pessoa está muito doente, de repente ela dá uma melhora e desencarna. O que é isso? Muitas vezes estamos muito em cima daquele ser, a gente não quer que ele desencarne a qualquer custo. A gente quer a pessoa perto da gente a qualquer custo e fica aquela coisa em cima, prece, fique. Aquele espírito não consegue, gente. Quando ele dá uma melhorada, a gente dá uma aliviada nas preces. Graças a Deus. E aquele espírito consegue seguir a jornada dele. É por isso que eu digo, se lá no começo, como é que são as minhas preces diante de uma doença, de uma dor? O que eu peço? O que eu clamo a Deus? Difícil. É só para a gente refletir. A morte de Sigismundo mostra, né? É verdade. A família teve que ser retirada para eles conseguirem desligar o espírito, porque a família ela tem esse lado muito egoístico, né? Ela quer que aquela pessoa, mesmo sem condições físicas, permaneça aqui. Eu acho que faz parte da lei de defesa da própria vida, não sei. Então, a gente tem isso muito, né? Então, é a gente repensar o que o Espiritismo nos ensina e orar para que aquele espírito se liberte, né, daquela matéria física e siga a sua jornada. Eu acho que seria a melhor opção, mas, infelizmente, a gente ainda vê muito, é muito triste. Na hora da dor, não é tão fácil assim, né? Não é, na hora da dor é difícil, gente, é muito complicado. Tem aquela coisa, né? A gente tem aquela parte que a gente pede e sempre para Deus, reza, né? E diz, principalmente na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade.
a sua vontade, desde que seja a minha também, né? Porque Só se quando é for só a minha, né, vontade gente? dele, Porque não, a gente entra assim em divergência, né? Ai, por quê, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Mas não é feita a vontade dele, né? A gente se agarra, né? A gente fica preso naquilo, porque a gente é egoísta ainda, e muito. Eu acho que nós estamos ainda, tem que evoluir bastante, nós estamos ainda nesse grau ainda, né? Do egoísmo, ainda muito apegado, né, à matéria. Eu acredito muito nisso. é a maior chaga da humanidade, né? Orgulho e egoísmo ainda. Mas vamos evoluir. Um passo de cada vez. Vamos chegar lá. Vamos estudando o Evangelho lá no finalzinho, acho que o capítulo 26 ou 27. O Pai Nosso está ali desdobrado para a gente conseguir entender. O Pai Como Nosso fazer é isso, que né? não promete. Nada com o Pai Ai, Nosso. eu estou preparando ele para fazer uma postagem muito importante, a gente entender esse Pai Nosso, né? Entender cada palavra de Jesus, porque ele é tão resumido e ele é tão extenso. E será que a gente já conseguiu entender bem, desdobrar bem essa lição do Pai Nosso? Às vezes eu me pergunto, meu Deus, como eu estou atrasada ainda, Senhor? Quantas encarnações eu preciso, meu Deus do céu? Só espero conseguir voltar aqui na Terra. Eu também estou querendo ficar por aqui, viu? Eu também. Eu tento Meu objetivo. ser herdeira dessa terra. Quero ficar aqui. Eu acho que a Lana Eu ia falar, a Lana está levantando a mão. falou, né? A Lana pode falar. Vocês estavam falando sobre a questão disso. Quando eu ia pedir para o meu irmão, quando ele estava doente, eu sempre pedia, não para que ele fosse curado, mas que fosse feito melhor para ele não sofrer. E ele pediu para não ser reanimado. E foi justamente isso que aconteceu. Ele morreu dormindo, ele descansou dormindo, que ele teve, algumas pessoas sabem, né? Ele teve câncer de próstata e teve metástase. Foi devido ao problema cardíaco, ele não pôde fazer nem químio, nem rádio, nenhum tipo de procedimento. Então, eu pedia sempre para que ele fosse feita a vontade de Deus, que fosse melhor para ele, mas não deixasse ele sofrer. Foi justamente isso que aconteceu. Era só isso, já passou do horário, né, gente? Lana, não é fácil. Mas é uma ótima palestra, viu? O sofrimento é para a família toda, né, Lana? Todo mundo acaba depurando junto. Não é fácil. Porque assim, e ele teve realmente a melhora da morte, ele estava sem se movimentar, e dias antes ele levantou, comeu, ele estava comendo só aquela comida pastosa. O médico, quando ele entrou em estado paliativo, quando ele veio para casa, ele sentou, foi o aniversário dele, ele comeu, pediu coxinha, pediu refrigerante, tomou tudo isso. Poucos dias ele ficou só com falta de ar, porque o coração dele era muito grande, então não podia fazer nenhum procedimento. Ele tomou quase 80 bolsas de sangue e coalhava dentro do organismo dele. E ele foi dormindo, até quando o coração parou. Mas dessa parte, Deus foi muito misericordioso, porque ele não sofreu, ele não sentiu a única dor. E sua palestra foi maravilhosa. Oi? Isso é um mérito para poucos desencarnados. E parabéns pela palestra, viu? Maravilhosa. Deus te abençoe. Amém. Acho que mais Fechamos? alguém? Não. Acho que fechamos, Jé. Então, eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Agradeço mais uma vez, meninas. Meninas, acho que tem um homem também, né, meninos? Pela oportunidade, que eu possa, em outras vezes, estar aqui com vocês. É uma alegria. Foi muito rica essa hora juntos, viu? Então, vamos lá. Aqueles que preferirem fechar os olhos, banhados de gratidão, de bom ânimo, por essas energias maravilhosas que a espiritualidade amiga derrama sobre nós. Nós agradecemos essa hora juntos. Agradecemos a doutrina espírita, que temos a oportunidade de tê-la nessa encarnação.
Pedimos aos espíritos amigos que nos acompanhem, que nos ajudem a estarmos sempre de coração aberto, de olhos abertos para o entendimento, aperfeiçoamento, que possamos ter coragem de encarar as nossas dores, de nos renovarmos, estarmos abertos para o novo, para o Cristo, para o perdão, para amar de verdade, para depurar as nossas formas de amor. Nós pedimos que o Senhor nos dê compreensão de que cada lágrima tem um propósito, de que a vida ela não se extingue, que aqui é só uma passagem, como outras tantas que virão na nossa eternidade. Pedimos por todo o coração que nesse momento está aflito, sobrecarregado, com dores físicas, espirituais, morais, de irmãos encarnados, assim como os desencarnados, nas regiões de dor, sombra, daquelas pessoas que acabaram atentando contra a própria vida, em especial, Senhor. Que Maria possa acolher todos esses corações, nessas regiões, alimentando a fé, a coragem para seguir em frente. Porque independente da nossa condição, independente dos nossos atos, das nossas escolhas, nós temos uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, quantas forem necessárias. Que essa certeza possa estar sempre dentro de nós. Somos filhos de um Deus infinitamente justo e bom. E assim, banhados por essas energias, por esse bom ânimo, eu encerro a nossa noite de estudo, de conversa e de crescimento. Amém. Jéssica, querida, muito obrigada mais uma vez por Amém. você ter atendido ao nosso chamado, ao nosso convite. Obrigada. Em nome da UEC, agradeço a você. Obrigadão. Beijo no seu coração, minha querida. Obrigada. Bem, fiquem com Deus. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Gente, até. Tchau, tchau. Muito bom, maravilhosa a palestra. Tá bem.